Muito bem, então, seguindo a nossa dinâmica, né, que a gente trabalha sempre com aquela trinca problema, tentar visualizar um problema, a parte de modelagem e, ao finalizar, a solução ou simplesmente a visualização. No nosso caso, eu vou retornar ao problema da nossa latinha, que a gente já tinha abordado em outras videoaulas, e eu vou fazer uma pergunta, formular uma pergunta aqui. Para além da pergunta, é formular, na verdade, a ideia de visualização dos conceitos, das formas matemáticas como que eu posso abordar esse problema. A minha pergunta, então, nesse caso, é quanto de alumínio que é gasto numa latinha. Eu não vou modelar, né, não vou criar um modelo exato, preciso para a latinha aqui, um modelo aproximado, no qual eu vou considerar um cilindro para replicar essa latinha do ponto de vista tridimensional. Então a gente sabe que o cilindro tem duas informações as quais ele vão identificá-lo, né? ou no caso específico vão detalhá-lo com relação às propriedades de volume, de área da superfície, que são a altura, né? E o raio associado aqui ao círculo da base e o círculo da superior, aqui do limite superior. Então, se eu estou interessado no gasto de alumínio, isso vai refletir a superfície, né? Nesse caso, a superfície tem duas partes aqui, né, que são iguais, que a gente vai considerar como sendo iguais. Estou denominando como parte 1, que vão ser, cuja a área dessa superfície vai depender do R. Então, nesse caso, vai ser πr ao quadrado, portanto, somando as duas, vão ser 2πr ao quadrado. Mais a superfície associada à parte lateral do cilindro, né? Que vai ser 2πr vezes h, ou seja, todo o tamanho aqui do círculo, né? O perímetro associado ao círculo, vezes a altura, né? Isso vai formar um retângulo, né? É como se eu fizesse uma partição aqui, né? Se eu partisse aqui simplesmente a área da superfície, isso vai gerar para mim um retângulo. Então, com base nisso, eu vou agora para o GeoGebra. Então, vou abrir o GeoGebra na janela tridimensional do GeoGebra Classic. Então, eu quero mostrar esses aspectos dinamicamente. A primeira coisa que eu vou colocar são dois controles deslizantes que vão estar relacionados ao raio, tá? Então, eu vou criar um controle deslizante. Eu vou colocar como valor 1. Você vê que quando eu atribuo o valor a ele por definição, né, o GeoGebra estabelece que os valores desse controle variem de menos 5 a 5. Mas no nosso caso, o raio ele só pode ser positivo. Então, eu vou alterar aqui o valor mínimo do controle deslizante. Eu entro nas opções de configurações, na janela controle deslizante, e aí eu tenho os mínimos e máximos que eu posso informar sobre. Alterado isso, um outro item que eu vou criar é o H. Então, eu vou chamar H1 e é o mesmo procedimento. Como ele varia só sobre valores positivos, eu vou alterar nas configurações controle deslizante o valor mínimo. Eu vou tomar que esse valor mínimo seja igual a 0. E aí, eu gerei esses dois controles. Muito bem. Agora eu volto, né? No ambiente tridimensional, ao clicar aqui na parte tridimensional, automaticamente eu vou ter as opções dos objetos tridimensionais que eu posso exibir. Neste caso, eu vou excluir aqui o espaço dos eixos aqui, as informações dos eixos, para eu focar no objeto, né, para ter uma visão geométrica do ponto de vista 3D. Então, para fazer isso, eu venho aqui nessa abinha aqui, para isso esconder ou exibir os eixos. E aí eu vou esconder, e a mesma coisa eu vou fazer com as grades, eu vou escondê-las, né? E aí, muito bem, eu vou deixar o eixo aqui por enquanto. Por quê? Porque ele vai ser interessante por questão de pontos aqui.
Então a primeira coisa que eu vou fazer é, o cilindro, se eu vier aqui ó, nessa opção para criar objeto, ele pode ser criado um cilindro de maneira automática a partir de 2 pontos e um raio. Eu vou escolher os 2 pontos e um raio e ele cria esse cilindro. Então eu vou criar 2 pontos. O primeiro ponto vai ser a própria origem, que é onde eu vou gerar o meu cilindro. Poderia ser qualquer ponto que eu quisesse, mas eu vou tomar como sendo a origem. Então eu vou chamar de A, né, ponto 1, que vai ser o 0, 0, 0. Então o A está denotado aqui. E o B vai ser o quê? Ele vai ser um segundo ponto, que vai ser 0, 0. E a terceira coordenada eu vou considerar como sendo H, onde H é essa altura aqui. Ó. Então, se eu alterar o valor aqui, ó, ele automaticamente vai alterar aqui embaixo. Ó, e o B, o próprio B, está ali em destaque. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu cilindro. Então, o cilindro eu vou criar a partir de 2 pontos. Então, vem aqui, clico na opção cilindro e eu tenho que selecionar 2 pontos. O primeiro vai ser o A, o segundo vai ser o B. E agora eu preciso selecionar um raio. Esse raio eu vou escolher esse controle deslizante aqui, o R. Coloco, exibo. Pronto, ele acabou de criar o cilindro. O cilindro. Eu vou fazer adicionalmente, para melhorar a visualização, eu vou tirar os eixos. Então, tirei os eixos, aqui, e vou tirar os pontos também. O ponto A e o ponto B, que foram referência para a construção. Por quê? Porque isso vai só focar no cilindro. E aí, eu posso alterar aqui, ó, o cilindro, aumentar a sua altura, aumentar seu raio, diminuir sua altura. Posso customizar, né? Posso gerar cilindros com diferentes aspectos. Então a área aqui vai ser o AR, vai ser igual a πr ao quadrado, π vezes r ao quadrado, 2πr ao quadrado, porque são duas superfícies, mais 2π h, 2π vezes h. E aí o meu AR fica sendo a área aqui associada. As observações finais, então, só complementando que a gente fecha aqui a parte de cálculo simbólico e gráficos 2D e 3D. O interessante é que todas as disposições elas conversam entre si, tanto a parte 2D quanto a 3D. Tá? É possível mostrar só o plano XY, que é a parte 2D, ou o plano XYZ, e simultaneamente os objetos dos dois, também é possível. E a parte de cálculo simbólico também, que conversa com a parte gráfica, que a gente consegue exibir também os gráficos de maneira... tanto manipular as expressões de maneira genérica, quanto exibir a parte gráfica. Bem, interessante que a gente pode, no cálculo simbólico, explorar a parte de derivadas integrais, tanto do ponto de vista analítico, que é a ideia do cálculo simbólico, ou seja, com expressões gerais, né? Quanto a parte numérica, né? A partir de derivadas do ponto ou valores de integrais definidas, né? E derivadas também sobre um determinado ponto. Então, é possível ter um leque de exploração e fazer essa integração com a parte gráfica. Assim como a parte também de polinômios, de interseção de polinômios de maneira geral, também posso fazer interação com a parte gráfica. Um terceiro aspecto, que não é muito o foco aqui, mas é que a gente pode fazer uma edição visual sempre nos objetos gerados, né? Nos exemplos gerados. E isso faz com que nós tenhamos, claro, uma visibilidade mais fácil, né? Uma usabilidade do exemplo, né? Para algum público específico que não tenha muito domínio, vai ficar fácil dele manusear, manipular, e as informações todas vão estar presentes lá. Então, com isso, a gente fecha mais uma de nossas videoaulas associadas ao curso do GeoGebra, e eu vejo vocês numa próxima.